É uma unção gostosa na igreja hoje, amém? É por isso que eu estou doido para passar a mensagem que Deus entregou nessa noite. Abra sua Bíblia em 2 Reis capítulo 5. Deus tem algo especial para falar ao nosso coração nessa noite. E depois nós vamos orar por cura, por libertação. E Deus vai fazer algo especial na sua vida, como tem feito toda semana neste lugar. Deus vai fazer na sua vida. Quem sabe Deus está querendo que você preste atenção no que vai ser entregue nessa noite para Ele fazer algo maior na sua vida. 2 Reis está depois de 1 Reis. Está fácil. Facilitou? Depois de 1 Reis. 5. Diz assim a palavra de Deus: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou da sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti essa carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu o cure de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as suas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Vamos parar por aqui. As crianças podem ir para o culto infantil até 7 anos de idade. Tem uma professora lá para cuidar de vocês. Mas eu queria que você agora fechasse os seus olhos e pedisse ao Espírito Santo de Deus para falar com você. Talvez você entrou aqui hoje com uma lepra, precisando de cura. E, meus queridos, os caminhos de Deus não são iguais aos nossos caminhos. O projeto de Deus não é igual ao nosso projeto. E às vezes nós nos deparamos diante de coisas e de situações que nós não sabemos como nem porquê. Naamã não sabia como nem sabia porquê. Um homem que tinha tudo para ser um homem feliz, mas nenhuma conquista podia pagar a lepra. Talvez você está assim nessa noite. Deus vai mudar a sua história, como mudou a história de Naamã. Senhor meu Deus e meu Pai, Teu povo está aqui diante, ó Pai do Senhor, para ouvir a Tua voz. Por isso, Pai, fala a cada um de nós, manifesta o Teu poder, para que o Teu povo saiba que verdadeiramente Tu és Deus. Por isso, Pai, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, que tem plena liberdade neste lugar, ministre a cada um de nós e traga as verdades da palavra nessa noite, porque a glória sempre será Tua, Jesus. Amém. Meus queridos, Deus, Ele tem infinitamente mais. Naamã, como eu disse, era um homem extremamente vitorioso, ministro da guerra. Ele liderava o exército mais poderoso da terra. E a Bíblia diz que o Senhor lhe dera a vitória. Deus era com ele, mesmo ele sendo um estrangeiro. Deus era com Naamã, um homem rico, primeiro-ministro, estava tudo certo. Um homem que era bem financeiramente, um homem bem casado, com certeza tinha uma boa esposa em casa, vitorioso,
vencia sempre pela força do seu exército. Mas a Bíblia diz que ele tinha uma doença degenerativa, a lepra. Ela, hoje, nos dias de hoje, não é mais como era antes. Antigamente não tinha cura. Até uns 50 anos atrás, o leproso tinha que ficar separado da comunidade, porque a lepra, ela vai tirando a sensibilidade dos membros do corpo, e perde a sensibilidade, e daqui a pouco até cai, né? Cai a orelha, cai a ponta do nariz, cai os dedos. E o leproso, a lepra, ela contagia, ou seja, ninguém pode ficar na presença do leproso, porque pega, e a lepra vai matando devagarzinho, né? Aí você fala, pastor, mas estou com pressa de morrer, né? Ninguém tem pressa de morrer, né? Engraçado, não importa, a pessoa está doente, mas ela está ali agarrada à vida ali, ninguém tem pressa. E esse camarada estava vendo a morte, e apesar de ser bem sucedido, ele não conseguia ser feliz. Nós estamos nessa fila invisível, que é a fila da morte. E cada dia grita uma senha, né? Talvez chame a sua senha essa noite. Se for, foi um prazer te conhecer, tá? Mas não tem como fugir, gente. A morte é isso, é a nossa realidade. Não tem como. Quantas pessoas, às vezes a pessoa morre indo ver um funeral. No caso, uma pessoa que foi no velório, e quando ele chegou no caixão, ele infartou em cima do caixão do sobrinho e morreu ali. Aí choraram por dois. Ou seja, não tem jeito, nós não nascemos. Nós nascemos sabendo que temos prazo de validade. Alguns 37, outros 40 anos, alguns 60 anos de prazo de validade. E alguns até a morte esqueceu de convidar para subir. Mas nós não vamos virar semente. Todos nós vamos passar. Meus queridos, e Naamã ganhava dos inimigos, mas ele perdia para a doença. Ele podia derrotar qualquer nação, mas ele não conseguia derrotar a lepra. Todo dia ele se olhava no espelho, ele via aquela doença comendo um pedaço dele. E a Bíblia diz que uma dessas investidas do exército de Naamã, eles levaram uma garotinha. Essa garotinha foi levada cativa de Israel. E essa garota, ela vai contra a sua vontade, não foi porque ela quis, ela foi retirada à força da sua casa. Provavelmente ela tenha visto seus pais serem mortos pelo exército da Síria. E ela vai para morar e trabalhar como escrava na casa de Naamã, o leproso. E olha que as normas sanitárias de Israel eram bem rígidas com relação à lepra. E ela vai morar na casa de Naamã. E é interessante que quando eles levaram essa garota, no coração dessa garota estava Deus, a presença de Deus. Tiraram tudo dela, menos Deus. Que coisa, né? Uma jovem que tomou uma decisão. Podem roubar tudo e tirar tudo, mas Deus continua aqui dentro do meu coração. Deus vai comigo, para onde eu for, vou como escravo, mas a palavra de Deus está comigo, Deus Todo-Poderoso está comigo. A Bíblia diz que Deus conhecia Naamã, Deus tinha dado vitórias a Naamã, mas Naamã não conhecia Deus. Interessante, né? Deus conhecia Naamã, Deus tinha dado vitória a Naamã, mas ele não conhecia Deus. Mas essa garotinha, ela conhecia a Deus. Meus queridos, e quando a palavra de Deus entra numa casa, essa casa se transforma. Onde um servo de Deus coloca os pés dele, tudo se transforma. Amém? É assim com você? Aonde um servo de Deus põe os pés, tudo se transforma. E meus queridos, às vezes a Bíblia diz que Paulo fala que a mulher santa santifica quem? Marido. O marido santo santifica a esposa. É assim que funciona. Porque uma pessoa cheia de Deus, aonde ela põe os pés, alguma coisa vai acontecer. Vai mudar a realidade. E às vezes a gente não está vendo as coisas acontecer porque nós não estamos cheios de Deus. E essa garotinha, ela tinha Deus no coração dela. E essa garotinha é interessante que ela foi trabalhar na casa de Naamã, tinha tudo para ser uma pessoa amarga, azeda, não é verdade? Escrava, na casa do leproso, na casa do general que mandou matar a família dela.
assim, né? Perdeu tudo bem feito. Ela não. Interessante que o coração dela não estava azedo, virou escravo. E ela poderia ter amaldiçoado Naamã, e ela podia até dizer, bem feito, Deus não dá asa à cobra, ficado com inveja. Muitas vezes as crises podem azedar o nosso coração. Aquela garotinha não estava onde ela queria. Com certeza ela queria estar em Israel, junto com seus amigos, mas ela estava onde Deus queria. Amém? Talvez você não está onde você quer, mas você está onde Deus quer que você esteja. É difícil, né? A gente quer estar onde a gente quer, mas está onde Deus quer que você esteja. Com certeza. Se fosse para escolher, pastor, você quer ser missionário na África ou em Aspen? Para Aspen, afinal o rico também precisa conhecer Jesus, né? Mas às vezes Deus vai te levar para a África. Às vezes Deus vai te levar para um lugar, uma repartição onde você vai trabalhar que todo mundo é macumbeiro. Aí você, poxa, pastor, estava numa repartição tão boa, todo mundo crente, descanso de tempo no computador com frase evangélica, louvores. Troquei de departamento, o pessoal fuma, é música barulhenta, palavrão. Poxa, Deus podia me colocar em outro lugar. Mas, meu irmão, Deus te chamou para ser luz e sal. A luz, ela tem que estar onde ela pode clarear. Não é verdade? Se você estiver sempre onde tem muita luz, você não vai ajudar a dispersar a escuridão que está por aí. E muitas das vezes nós vamos ser levados para lugares que nós não queremos. Nem sempre nós vamos estar fazendo aquilo que nós gostaríamos de estar fazendo, mas a direção e a vontade é de Deus. E para onde Deus te levar, não deixe o seu coração azedar. Não deixe. Aonde você está, abençoe, ore abençoando as pessoas onde você está. Eu fico imaginando aquela menina lavando o chão, lavando a roupa de Naamã, fazendo comida. E aí aquela menina, ela chega para a mulher de Naamã e fala o seguinte: olha, lá em Israel tem um profeta que cura, hein? Lá em Israel tem um homem chamado Eliseu, qual o homem é batata. E aí eu fico pensando, né, porque uma escrava da Síria, ou uma escrava foi levada para a Síria. Se Deus era tão poderoso mesmo, por que a Síria subjugou o povo dela? Essas verdades deviam estar no coração da esposa de Naamã. Mas aquela jovem tinha testemunho para dar. Havia uma unção, havia algo diferente naquela jovem. E aquela jovem, com certeza, ela ia falando pelo testemunho dela. Porque, meus queridos, se nós formos parar para pensar quanto vale o testemunho de uma menina escrava, mulher, naquela época, né? Mulher não tinha valor nenhum. Você trocava uma mulher por 10 camelos, ou melhor, 10 mulheres por um camelo. Acho que era essa conta mais ou menos. Né? Mulher não tinha valor. Então, a menina escrava não tinha valor. O que tinha a voz dela de importância? Mas o testemunho daquela menina falava mais alto do que ela. Meus queridos, palavra sem testemunho não vale nada. Você pode testemunhar, você pode falar, mas se você não testemunhar, se você não viver aquilo que você prega, as pessoas não vão acreditar. Era uma menina novinha, estava trabalhando, com certeza a esposa de Naamã olhava e falava: poxa, ela faz tanto carinho, ela não reclama, ela não varre para debaixo do tapete a sujeira, nem namorar escondida ela namora. Dá testemunho. Entendeu, jovens, adolescentes? Glória a Deus, aleluia. Você vai ganhar o seu pai, sua mãe, sua família pelo seu testemunho, não é por falar. Porque a Bíblia diz que nós devemos ser praticantes da palavra, não somente ouvintes. E aquela jovem, com certeza, ela foi falando devagarzinho, ela vai falando: olha, em Samaria tem um profeta. E a mulher começou a pensar: essa menina pode ter razão. Ou seja, a fé da menina foi entrando na mulher de Naamã.
Coisa fantástica, né? E aí, aquela mulher já começa a falar com o marido. E mulher é um negócio interessante, né? A mulher deve ter chegado e falado assim: sabe, Naamã, tem aquela escrava que veio de Israel, veio lá daquela região de Samaria. Aquela escrava falou que tem um profeta lá na terra dela que cura. Aí Naamã no começo deve ter dito assim, porque a Bíblia não fala desses pormenores, né? Mas foi um diálogo, algo que foi acontecendo dia a dia. E Naamã, não, é muito longe daqui, para Samaria é muito longe. Não tem profeta nada lá não. Mas aí todo dia a mulher, sabe, Naamã, e a mulher faz assim, todo dia ela está dando uma cutucadinha, sabe, amor? Sabe aquela casa lá que a gente olhou? Tem aquele sofá que a gente viu, né? No começo o marido fala não. Aí depois aí vai. Quando vê, o cara está lá na loja assinando um cheque, passando um cartão. O negócio aconteceu, não é verdade? E assim foi. O que aconteceu foi que o testemunho daquela mulher, daquela menina, transformou o coração da mulher. E essa garotinha, ela simboliza a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir. De tanto aquela mulher ouvir, aquela mulher passou a acreditar em Eliseu, sem conhecer que ela já acreditava, porque a fé vem pelo ouvir. E é falando que você vai conseguir ganhar as pessoas para Jesus. É falando que você vai conseguir transformar as pessoas, porque a fé vem pelo ouvir. E foi o que aconteceu. Meus queridos, quando você abre as portas da sua casa para o Evangelho, a transformação vai ser inevitável. Por que a nossa igreja gosta e optou por trabalhar com o céu? Porque não tem forma mais eficiente de ganhar pessoas. Não tem. Você imagina, toda semana no mesmo lugar se reúne com a presença de pessoas, porque 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, Ele está ali. Então toda semana se reúne, canta, adora a Deus, e aí vai transformando. Começa a transformar a casa, o vizinho do lado, e assim quando você perceber, você já cresceu e multiplicou várias vezes, porque a presença de Deus transforma a vida das pessoas. Isso é algo que é inevitável. Aí o que aconteceu? De tanto a mulher falar, insistir, Naamã, com certeza ele começou a pensar no assunto, porque ele pode ter questionado, mas essa Samaria é tão longe, uma viagem grande, não tem telefone naquele lugar, não pega celular, não tem nenhum vizinho para te mandar uma mensagem de MSN para saber quem é esse tal de Eliseu. Mas dia após dia, a lepra de Naamã não contagiou aquela jovem, mas a fé daquela jovem contagiou Naamã. Que coisa, né? Eu estava pensando sobre isso, é um negócio que deu um nó na cabeça da gente. A lepra não pegou, mas a fé pegou Naamã. E ele começou a acreditar, ele começou a ouvir a conversa daquela garotinha, e ele deve ter começado a perguntar, mas como é que é esse profeta? E ela falando, é um baixinho, gordinho, calmo, mas o homem é fera, em Samaria não tem ninguém melhor que ele. E ele já começou a sonhar com aquele homem, ele já começou a sonhar ele entrando, e Eliseu botando a mão e ele sendo curado. Ele já começou a imaginar tudo isso na cabeça dele. E aí ele vai falar com o rei. Interessante que a fé pega, né? Infecta a pessoa. Você só sabe que você está infectado pela fé por Jesus quando você pegou mesmo. É igual virar crente. Eu jamais iria pisar na igreja evangélica. Quantos aqui já disseram isso? Levanta a mão, só para te ver. Mas é. Então aí hoje, né? Jamais eu pisaria. Então pega, esse negócio pega, e depois que infecta, você tem que infectar os outros, porque te contagia. E Naamã vai falar com o rei, chega e fala, rei, o negócio é o seguinte, tem uma menina lá em casa, e ela começou a falar com a minha mulher, e a minha mulher falou comigo, para me falar com o senhor, que lá em Samaria tem um profeta que cura, rei. E o rei deve ter pensado, mas Samaria é tão longe, rapaz, vai gastar tanto camelo para ir lá, é melhor você ficar aqui. Você tem certeza? A fé daquela garotinha pegou na mulher, pegou em Naamã e pegou no rei. O rei fez aqui, vou fazer uma carta agora. Vou fazer uma carta, você vai, eu já pego os melhores camelos, cabelo turbinado, esse cabelo Mercedes, pega ouro, pega prata, pega roupa e leva e vai. E vou fazer uma carta que você vai direto para o rei e vai resolver esse problema.
está o meu general leproso? Cura ele, se vira. O rei entrou em crise. A Bíblia diz que na hora ele rasgou as vestes e falou: quem vai me salvar? Ele fez. Aí, gente, algo interessante. Eu não sei como, mas notícia ruim, fofoca, chega rápido, né? Foi assim, ó. Eliseu ficou sabendo. É interessante esse negócio de fofoca. Eu já falei isso aqui. Jesus usou esse mecanismo de comunicação no ministério dele. Na época de Jesus não tinha internet, não tinha Facebook para postar e o pessoal curtir. Olha o coxo andando. Pô, mas todo mundo curtindo, compartilhando. Não tinha isso para fazer. Então, Jesus tinha que usar a comunicação da época. Aí o que Jesus faz? Jesus, ele chegava, curava e falava assim: você vai e não conta para ninguém. Isso era a senha do fofoqueiro. Já disparava já e rapidinho o negócio já chegava, todo mundo já estava sabendo disso daí. Ou seja, por isso que Jesus usou essa estratégia: vai e não conta para ninguém. E aí chega a notícia na casa de Naamã, de Eliseu. Aí Eliseu manda um recado: ó, por que você se desesperou, rapaz? Tem profeta nesse lugar. Manda Naamã vir aqui. Porque, gente, Naamã tinha que procurar. Era o profeta. Às vezes a pessoa está procurando Jesus nas coisas erradas. Às vezes a pessoa está procurando a cura, o milagre no lugar errado. Você tem que procurar em Deus, em Jesus. Às vezes a pessoa está apostando tudo na igreja, em pessoas. A igreja é composta de pessoas falhas, pastores falhos, líderes falhos. Por isso é que a nossa fé tem que ser única e exclusivamente em Deus. Nós confiamos exclusivamente em Deus. Lógico, como pastor, como líder, nós temos que dar bons testemunhos, porque nós representamos o Evangelho aqui na terra. Mas a nossa fé tem que ser baseada única e exclusivamente em Deus. Porque o que acontece? Uma vez uma irmã chegou para mim, não vou dizer quem é: pastor, vou deixar essa igreja. Por quê? Eu não confio nas pessoas dessa igreja. Eu falei algo para fulano aqui e ela contou para todo mundo. Eu já sabia o que era. Ela chegou para essa irmã e falou: ó, compartilhou ali com o marido dela, estava com um problema. E aí essa irmã falou: ó, conta para ninguém. Pronto. Então assim, disparou compartilhar. Eu falei: irmã, quem contou? Quem foi que começou essa história? Foi eu, pastor. Então a culpa é de quem? É da igreja? A culpa é sua. Mas aí Naamã, mais do que depressa, pegou os seus camelos e foi em direção ao profeta. Porque quando eu falo, meus irmãos, que nós temos que botar a nossa fé em Jesus, porque a igreja, ela está cheia de ex. Ex-traficante, ex-mentiroso, eu espero realmente, glória a Deus, ex-ladrão, ex-usuário de droga, está cheio de ex. A gente poderia trocar o nome de Getsemane para Moisés, poderia trancar todo mundo dentro. Cheio de ex. Por isso é que nós temos que confiar exclusivamente em Jesus. E Naamã vai então ao profeta. E quando ele chega no profeta, aí ele bate na porta. E Eliseu não foi atendê-lo. Eliseu mandou o servo Geazi. Geazi chegou e falou: o negócio é o seguinte, 7 mergulhos no Jordão. E aí, aqui Naamã ele começa a entrar em crise. Poxa, eu vim aqui, eu pensei que Eliseu ia sair ao meu encontro, iria fazer todo o ritual, né? Dar um sapateado, pegar óleo e botar na minha cabeça e fazer isso, fazer aquilo, invocar a Deus e mandar eu ser curado. Eu chego aqui, o homem manda eu mergulhar 7 vezes no rio, nesse rio poluído que é o Rio Jordão. O Jordão simboliza Jesus, que lava todo o pecado, e por isso é que o Jordão estava contaminado. Ele tinha que se mergulhar antes de conversar com Deus. O profeta simbolizava Deus. Antes de você chegar em Deus, você tem que passar pelo Jordão, que é Jesus. E aquele homem, ele deve ter pensado: eu vou chegar em casa, eu vou pegar aquela menina, eu vou quebrar ela. Vim até aqui, gastei tudo isso, nada.
Aí entram os amigos, que simbolizam o Espírito Santo de Deus. Poxa, Naamã, você chegou até aqui, rapaz. Se mandasse você plantar bananeira em cima de uma bola, você não plantaria bananeira em cima de uma bola? Tão simples, vai lá, dá um mergulhinho lá, vai lá, cara. Os amigos simbolizam o Espírito Santo. O Espírito Santo sempre está falando conosco: vai, insiste, continua, convence o homem do pecado. Interessante, né? A menina simboliza a palavra, o Jordão simboliza Jesus, os amigos do Espírito Santo de Deus. E aí Naamã, ele entrou na água, deu o primeiro mergulho, e talvez ele tenha olhado, não aconteceu nada. Pode ter pensado em desistir, né? Se fosse eu, gente, eu já mergulhava 7 vezes direto. Já saía e resolvia o problema. Mas ele deve ter ido uma. E aí, gente, vocês estão vendo alguma diferença? 2, 3. E quando ele dá o 7º mergulho, ele levanta curado. E aí ele vai até o profeta. E aí o profeta recebe ele. Como eu disse, para chegar até Deus você tem que passar por Jesus. Você não chega até Jesus, até Deus, sem antes passar por Jesus. E aí, ele deve ter chegado para o profeta e falado: você é fé, hein? Curar no rio sujo desse, só você mesmo, hein? Aí Naamã quis estar presente, ele quis pagar a bênção, ele quis estar presente. E meus queridos, a salvação é pela graça, a cura é pela graça. Você não tem que pagar para ser curado, você não tem que pagar para ser salvo, porque o que Jesus fez por você e para você é de graça. E aí o profeta, mesmo podendo dar uma turbinada no ministério dele, não recebe o dinheiro. Fala assim: não, se você quer dar dinheiro, dá para o Jordão. Foi o Jordão que fez o milagre, foi eu que fiz o milagre. E aí ele fala o seguinte: eu posso levar um pouco dessa terra que está aqui? Eu quero levar pelo menos alguns sacos de terra, eu quero fazer um altar lá na minha casa, porque eu sirvo ao rei. Se eu tiver que entrar no templo com o rei, eu vou entrar, mas o meu coração pertence a Deus. Porque, meus queridos, Naamã foi buscar a cura física, mas ele encontrou algo muito maior do que a cura física. Ele encontrou a cura espiritual. Talvez você tenha vindo para a igreja com um problema no seu casamento, mas quanto tempo vai durar o seu casamento? Até Deus chamar o bendito do seu marido ou a bendita da sua esposa. Não é verdade? Agora a cura espiritual é para a eternidade. Talvez você venha pedir a Deus um carro, um apartamento, uma casa. Isso tudo vai passar, mas é a eternidade. Por isso que a cura espiritual é mais importante. Tudo passa, mas os céus, a eternidade não passa. Por isso que é mais importante, a coisa mais importante que aconteceu com Naamã foi ele ter encontrado com Deus, foi ele ter sido restaurado. Por isso nós não podemos perder o foco. A nossa alma é mais importante do que cura física ou do que bens. O nosso Deus, Ele sempre vai ter uma resposta para você. Uma vez eu vi uma história interessante de um rapaz que queria entrar no centro fazer seminário. E ele conversou com um amigo e falou: rapaz, eu estava precisando de uma resposta de Deus. E como é que eu faço isso? E ele era crente novo, né? Aí o crente mais velho falou o seguinte: ó, rapaz, abre a Bíblia, Deus vai falar com você. Você já viu a bibliomancia? É você pegar a Bíblia e você... Isso só acontece com o crente novo, tá? Depois você fica um pouco mais velho, Deus não fala mais assim não. Aí você tem que mudar o seu esquema com Deus. Mas aí ele abriu a Bíblia, puxa, ele queria fazer seminário, não sabia para onde ir. Abriu, botou o dedo, desce ao rio e lava-te. Opa, Rio de Janeiro. Aí o amigo dele encontrou com ele um tempo depois. E aí, resolveu o problema? Rapaz, fiz o que você falou e funcionou. Estou fazendo seminário no Rio de Janeiro, estou no segundo período já. Deus falou com ele. Na verdade, Deus sempre vai falar com você. Porque Deus sempre tem uma resposta para você. Porque Deus sempre cuida dos filhos dele. Talvez você entrou aqui hoje como Naamã e precisa ser curado. E Jesus quer te convidar nessa noite a se lavar no Jordão. O Jordão
Batista Getsemane não vai salvar ninguém, porque nós não podemos fazer isso. Igreja nenhuma vai salvar. Pastor nenhum tem o poder de curar, de libertar. Quem tem é Jesus. E a autoridade foi dada a nós, a igreja. Tudo é no nome dele e é feito por ele. Tudo que nós fazemos é por meio dele, por intermédio de Jesus. Só ele pode lavar os nossos pecados. Meus queridos, uma vez eu fiz um retiro e tinha um homem que ele fumava desde quando tinha 12 anos de idade. Ele já estava com mais de 40. E ele falou: pastor, eu queria tanto largar o cigarro. E eu falei: você crê que Jesus pode te limpar? Ele falou: pastor, eu creio. Eu peguei o óleo, passei óleo na boca dele e falei: Senhor, no nome de Jesus, se você botar cigarro nos seus lábios, você vai sentir nojo. Você crê? Creio, pastor. Olhei com ele. E eu falei: agora faz o teste, pega o cigarro aí, porque eu tinha cigarro no bolso. Botava o cigarro no bolso e passava a mão, na boca e passava a mão. E aquele homem foi liberto, porque ele acreditou que Jesus poderia fazer. Jesus faz. Mas você tem que acreditar nele, mergulhar nele. É mergulhar no Jordão. A cura vem quando nós mergulhamos no Jordão, que é Jesus. Nessa noite, eu queria fazer a primeira oração. Depois eu vou te chamar para vir aqui à frente, porque Deus mostrou que hoje vai ser noite de cura, noite de libertação. Mas eu queria fazer uma oração com você, que ainda não mergulhou no Jordão. Você só vai ver Deus depois que você passar pelo Jordão. Você que ainda não passou pelo Jordão, quer entregar a vida para Jesus, eu queria orar por você. Quem ainda não entregou a vida para Jesus, gostaria de fazer nessa noite? Levanta sua mão, só para me orar por você. Alguém nessa noite quer fazer isso? Ainda não aceitou Jesus como Salvador e quer fazer nessa noite? Levanta sua mão, sem vergonha, sem medo. Como Naamã mergulhou. Alguém nessa noite quer mergulhar no Jordão que é Jesus? Levante a sua mão, onde você está? Deus te abençoe, meu jovem. Mais alguém nessa noite quer fazer isso? Levante a sua mão, não tem vergonha não. O Jordão está aqui pertinho de você. Se você deixar para amanhã ou para depois de amanhã, pode ser tarde. Se Naamã deixasse para fazer isso no Jordão, ele não teria sido curado. Ou na Síria. Mas você está aqui hoje e você pode entregar a sua vida para Jesus. Mais alguém nessa noite quer entregar a vida para Jesus? Levante a mão. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Eu queria convidar você que precisa de um milagre para sair do seu lugar e vir aqui à frente. Os pastores vão estar orando, os presbíteros, e você vai receber um toque especial do Senhor. Você que levantou a mão aceitando Jesus, vem aqui que eu quero orar com você aqui, em particular. E você quer receber o milagre do Senhor, a cura, vem aqui à frente. Já venha falando o que você precisa. Quem precisa de cura física, fica à minha esquerda. Você que precisa de outro milagre, que não seja cura física, à minha direita. Cura física, à minha esquerda. Nós vamos orar e você vai ser ministrado nessa noite. Cura.